Ó, Felipe foi na Albertina. Doutora Albertina Duarte, com muita alegria, na janela da Paulinha. E aí, vamos falar dessa amamentação? Houve uma época em que as mulheres achavam que amamentar era coisa do passado, né? Não faz muito tempo. E hoje a gente sabe que é o contrário, né? Você sabe, Isabel, que quando eu me formei, já faz muitos anos, ainda as mulheres não amamentavam. Elas já saíam do hospital com uma fome, inclusive como na carteirinha das recomendações, como preparar o leite. Mas lá atrás a gente sabia que as mulheres nobres elas tinham uma de leite. Então era uma coisa não tão nunca foi valorizada a amamentação. É de 40 anos para cá que a Sociedade de Pediatria faz um trabalho incrível para falar da amamentação. E agora está tendo um problema que sempre as mulheres. Quem não consegue amamentar fica culpada. Ou então aquelas mães que não amamentaram e que escondem e dizem assim, seu leite está fraco, o neném está fraco. Ele chora porque ele está com fome. Então as mulheres ficam muito ansiosas. E existe um mito que é, se eu amamento, o meu peito cai. Então, vamos pensar. Primeiro, não tem leite fraco. O leite mais tem leite menos produzido. Então, tem mulheres que têm uma produção menor. Se você pensar na escala animal, nenhum búfalo dá leite de girafa para o seu filhote. Então, o único filhote que recebe leite de outra espécie são os humanos, né? Que recebem leite de vaca, de cabra, etc. Bom, estudando para a mulher, vamos ver o que acontece. Para a mulher, o útero se contrai mais. Então, as mulheres têm mais chance de ter menos hemorragia. A hemorragia pós-parto e nos dias pós-parto é a terceira causa de morte. Então, se a mulher amamentasse e precocemente, ela teria o útero contraído naturalmente e teria, então, menos riscos. Outra coisa, ela pode emagrecer sim mais, porque é um desgaste. 30% o bebê consome, por isso que ela fica com fome, cansada, porque realmente é um exercício amamentar. E outra questão, a questão da segurança, porque ela conseguir amamentar é um ato importante, além de tudo, ela fica com o seu bebê aconchegado. Mas, para isso, ela precisa ter uma rede de apoio. Não é fácil amamentar. Ela pode ter a mama machucada, com fissuras, o leite pode chamar empedrado, quer dizer, fica retido, e aí começam, ai, o que vai tirar? Olha, vai dar mastite. Então, essa mulher precisa de uma rede de apoio para amamentar. Precisa de sossego, é fundamental. Agora, o bebê é o maior beneficiário. 13 vitaminas que não tem nem no leite. Os outros, leite de cabra, da vaca, né, da búfala, não tem no leite desses bichos, tem no leite da mulher. E um deles é a lecitina, que está associada ao desenvolvimento neurológico do bebê. Nossa, isso é muito importante. Outra coisa importante é a arcada dentária. Então, o nenê vai ter dentes e arcada dentária muito melhor. Muitas prevenções daqueles aparelhos dentários que não seriam usados se eles fossem amamentados. Outra coisa importante, o bebê vai ter menos risco de obesidade, de hipertensão e de diabetes. Já está provado. Por que de obesidade? Porque o bebê ele começa a ter contato com vários alimentos que tem nessas vitaminas. Outra coisa, ele vai ter uma demanda muito diferente, ele vai fazer exercício, o bico da mamadeira é mais fácil, então você não tem controle. E a ansiedade que a gente sabe que o bebê já tem quando ele não... A segurança que ele vai ter amamentando. Então o neném vai ser mais seguro, vai ter mais habilidades. Isso já está provado, né? E problemas respiratórios. Quer dizer, esse bebê que mama, ele tem
mais flexibilidade, um amadurecimento maior nas vias respiratórias. Agora, o que sempre tem que se pensar, mesmo que seja um mês, a mulher precisa fazer o exercício para amamentar, ou retirando, ou dando, porque é uma vacina natural. A vacina da gripe, por exemplo, não tem nem bebê, mas a mãe passa anticorpos. Então, ela passa uma série de vacinas, né, para o bebê, ela estaria dando anticorpos. Tudo que ela tem de anticorpos adquirido pela vida dela, seja porque ela teve uma doença e o organismo criou, seja porque ela tomou as vacinas, ela passa do leite? Ela passa com leite. Quer dizer, Olha, então, por isso que eu digo, amamentar exclusivo 6 meses é muito difícil. Essa mulher tem que voltar ao trabalho e tudo. Então tem hoje também aquelas mulheres que falam, não, vou amamentar 4 anos. Não. Se você conseguir amamentar 3 meses, nem que seja um pouquinho do leite, né? Seria importante para esse bebê. Se não deu, então pelo menos 1 mês. Isso que é a minha recomendação. Outra coisa, amamentar muito rapidamente na primeira hora. Então, olha, 96% das mulheres, elas já, quando o bebê nasce, já deram leite. 60% na primeira hora, mas o Brasil está muito abaixo. 70% é a meta da Organização Mundial de Saúde nos 6 primeiros meses. O Brasil, 46%. Olha, quando a gente vê números, a gente está discutindo isso lá, né? Desde lá de trás. O Brasil sempre está perdendo os seus números, né? É verdade. Que tristeza, né? Com tanta campanha e tudo. Qual é a maior dificuldade, você acha? Eu acho que a maior dificuldade é a falta de rede de apoio. Porque, logo, quer dizer, da adolescência você percebe, né? 60% são abandonadas pelos maridos, pelos companheiros, pelos parceiros. Mas a mulher, mesmo de nível social mais alto, às vezes o homem tira muita foto, faz book antes do parto, mas na hora de amamentar, ela deitada e cansada, ele ir lá fora, pegar o bebê, trocar e dar para ela, isso é um ato, não é de carinho, é de humanidade. Porque logo depois do parto, a mulher fica muito cansada. Então, se ela tiver alguém, é muito difícil para ela acordar de noite. Outra coisa, às vezes o leite, né, o bico pega, o neném não sabe pegar. Então, ela tem que ter tranquilidade para pegar. Isso no berçário e nos hospitais públicos, a gente tem todos os partos, 99% dos partos são nos hospitais, ensinar essa pega. A pega, né? Como é que o bebê pega? É a boquinha de peixinho. E ela sair com um hidratante, sim, um hidratante de óleo. Nós temos outro, lanolinas e tudo. Mas aí eu ainda digo, quando o bico fica ruim, em vez de colocar aquelas conchas plásticas que vão dar problema, eu faria uma batata, cortaria a batata, mando fazer isso, um buraquinho na batata com uma conchinha natural, porque tem amido, e põe a batata, corta 2 batatas, não, uma batata para cá, outra para cá, e fala, você gostou disso? Eu falei, vou fazer essa dica que eu dou para minhas pacientes, elas compram pomada nos Estados Unidos, pomada sofisticadíssima, e eu receito isso. E tem a moderna, porque eu gosto sempre das coisas antigas, e também as mais modernas, que é o laser. O laser hoje está disponível nas maternidades, você pode fazer o laser para amamentação, e aí fecha aquelas fissurinhas que tem na mão. Solução tem, né? Solução tem. Tá bom, muito obrigada, doutora. Eu sempre fico muito feliz, porque eu sempre penso assim, o que eu vou falar de novo, porque tudo que eu falei você já sabe. Mais ou menos. Mais ou menos. Muito obrigada. When I
man.